Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos falar do Carioca de 72. Naquele campeonato, né? Dessa vez o regulamento mudou, né? E sem mais delongas, vamos tentar mostrar, né? Como foi. O regulamento mudou e o primeiro turno, né? Daquele campeonato foi denominado Taça Guanabara, ou seja, a Taça Guanabara, enfim, se unificava, né? O estadual do Rio. O segundo turno teria o nome de Taça Fadel, não sei quem é esse cidadão, enfim. E o terceiro turno com o nome de José de Albuquerque. Enfim, no primeiro turno, né, Taça Guanabara, os 12 times se enfrentavam, e todos contra todos, né? E o vencedor garante vaga nas finais, enquanto que os outros 7 vão disputar o segundo turno. E no segundo turno, mesma coisa, todos contra todos para definir o campeão da fase. E o mesmo ocorre também no terceiro turno. Ao final dos 3 turnos, né, 3 times fazem um triangular para definir o campeão. Outro detalhe, né, se houvesse o mesmo campeão, de um turno e de outro, e o outro campeão fosse diferente, seja um exemplo, Flamengo ganha 2 turnos e Fluminense ganha um outro lá. Aí a final seria só entre Flamengo e Fluminense. Mas se o mesmo time ganhasse os 3 turnos, aí era declarado campeão, entendeu? E como nós tivemos 3 turnos, 3 times diferentes, né, campeões, tivemos o triangular para definir o campeão estadual. E o campeão de 72 foi o Flamengo, né? O Flamengo tinha um time forte em 72 e queria o título depois de 7 anos quase, né, sem a taça. O Flamengo conquista a Taça Guanabara, né, o primeiro turno, batendo o rival Fluminense de goleada por 5-2, né, e assim se garantindo nas finais. E quanto a isso, né, no segundo e terceiro turno, o Flamengo, né, foi poupando seus jogadores, né, para não perder seus craques e fazendo só campanhas medianas apenas, né. Afinal, o que importava era o título, né, a disputa do título. Claro, né, o Flamengo podia ter nem ligado para isso e ter botado todo mundo para jogar e tentado ganhar os 2 turnos para ganhar o título, né. Só que o Flamengo preferiu, né, fazer isso e se revezar, né, e assim foi, né. Os outros 2 turnos, né, os vencedores dos outros 2 turnos foram o Fluminense e o Vasco, né, e com isso tivemos um triangular entre eles, né, apenas turno único, tá, e no triangular o Flamengo bate o Vasco 1-0, o Fluminense ganha o seu jogo, né, acho que foi 2-0, ou 3-1, não sei, acho que foi 2-0, né. E com isso chega contra o Fluminense precisando vencer, né? Porque o Fluminense tinha ganho de 2 e o Flamengo só ganhou de 1, né? O Fluminense jogava pelo empate e o Flamengo precisava ganhar. E foi um jogo eletrizante até, né? O Flamengo sofreu ali, né? O Fluminense tinha um time forte, né? Só que o Flamengo mostrou força, sofreu, mas bateu o rival das Laranjeiras, né? Por 2-1 e assim conquistou o Carioca, né? Depois de 7 anos de espera, né? Para alegria da torcida rubro-negra, né? E o time base do Flamengo, né? Vocês prestem atenção num cara aqui que eu vou falar, tá? Time base do Flamengo de 72, ó. Renato, né? Renato do gol. Defesa com Moreira, Chiquinho, Pastor, Reyes ou Redes e Vanderlei. Adivinha quem é esse Vanderlei? O professor, ele mesmo, sim, Vanderlei Luxemburgo, o Luxa. Sim, o professor titular no time de 72, né? Estava, portanto, no time campeão de 72, olha só. O professor, né, conseguiu seu projeto de ser campeão como jogador no Flamengo. Enfim. Agora, seguindo aqui, né, meio campo daquele time, Liminha, Zé Mário e o Paulo César Caju. O ataque era Rogério, Caio Cambalhota e Doval. E o Zagallo era o técnico, ou seja, todo ano tinha um Zagallo, né, no meio desses times para ser campeão, né? Enfim. E agora vamos falar dos grandes, né? O Botafogo, vamos falar do Botafogo. O Botafogo com um time forte, né? Ainda estava com um time forte, né, naquela década, né? No começo dos anos 70 ali. O Botafogo era favorito, né? Só que o time foi o que decepcionou no campeonato, né? O Botafogo não chega nem perto de disputar o título, né? Óbvio. O time ficou em terceiro na Taça Guanabara, em 7º no segundo turno, ou seja, vice-lanterna. E no terceiro turno o Botafogo até melhora, mas acaba sendo vice, né? Vendo o Vasco sendo campeão do terceiro turno. E assim o Botafogo ficou de fora da disputa pelo título, né?
Agora vamos falar do Fluminense, que, né, que era o grande favorito a ser bicampeão, né? O Fluminense era quase o mesmo time, né? E ainda trouxe um reforço de peso ali, né? Trouxe do São Paulo, né? O Gerson, canhotinha de ouro, né? E o Fluminense parecia ser ali um dos grandes favoritos, né? A ser campeão de novo. No primeiro turno, o Fluminense briga com o Flamengo pela Taça Guanabara, só que perde o título, né? Tomando de 5 do Flamengo. Só que aí o time reage e ganha o segundo turno, né? Aquela taça Fadel. E assim disputa o triangular com o Vasco, né? E é claro, né? Como ganhou o segundo turno, o Fluminense poupou o time no terceiro turno, tal, por causa da fase final. Nessa fase, né? O triangular, o Fluminense decepciona, né? O time tá ganhando do Vasco de 2-0, né? E aí chega para disputa com o Flamengo, só podendo empatar para ser campeão, né? E o Fluminense decepciona, né? Perde o título para o Flamengo, perde o jogo de 2-1 e o Fluminense acaba sendo vice-campeão, né? Perdendo a chance de novo de ser bicampeão, né? O Fluminense tinha chance em 70, por exemplo, de ser bicampeão, né? Já que ele tinha ganho em 69, não chegou nem perto, e naquele ano foi o Vasco, né? Aí em 72, outra vez, o Fluminense tinha chance de um bi e de novo fracassou, né? Agora chegamos no Vasco, né? O Vasco entrou querendo voltar a ser campeão, né? Depois de ter feito um campeonato fraco em 71. E o Vasco apostava num jovem cabeludo ali que sempre que fazia gol explodia, né? Tô falando dele, né? Do até então jovem Roberto Dinamite, né? Então com seus 18 anos ali de idade, né? Nos primeiros 2 turnos o Vasco não vai bem, né? Não consegue chegar a sonhar com um dos títulos, né? Para disputar o título. Mas só que no terceiro turno o Vasco reage e consegue ganhar o terceiro turno e disputa com o Botafogo, com o Fluminense e Flamengo, né? O título, né? Porém o Vasco não chega nem perto, né? Perde os 2 jogos para os 2 rivais e acaba terceiro colocado, né? O Vasco, né, até mostrou sobrevida, né? Ganhando o terceiro turno, só que aí na hora de decidir o título não chegou nem perto, né? E os Cruz Maltinos tiveram que ver o Flamengo campeão. E é isso, né, gente? Foi isso, né? Contamos a história do Carioca de 71, né? De 72, perdão. E é isso, né? Vou ficando por aqui. Comentem no vídeo, deixem o like, compartilhem. O canal GFOT fica por aqui. Até o próximo vídeo aí. Falou!